So why are you upset? I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu. Pessoal, muito bem-vindos aí de volta, né? Vamos então dar início à nossa quarta aula da série Kung Fu Panda. E só para lembrar você, se você está sendo beneficiado com essas aulas e está assistindo aí e ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal, compartilha, deixa um comentário. Eu vou deixar você com um clipe e já a gente volta então para dar início à aula de fato. So why are you upset? I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu. Então, né, voltando aí, né, do clipe, você assistiu o clipe agora, eu acho que você está entendendo mais do que quando você assistiu lá o da primeira aula, né, depois de ter assistido a primeira, a segunda, a terceira. Se não assistiu, volta lá e assista, ok? So, why are you upset? Então, o Hugo, ele falou, né, que o Paul estava upset, né, chateado lá. Ele diz, what makes you think that I'm upset? O que faz você pensar que eu estou upset? Aí ele continua com o raciocínio dele dizendo, so, why are you upset? So why are you upset? So, nós usamos o so aqui, se você não viu essa aula ainda, mas eu dei o exemplo do then, quando nós estávamos trabalhando com rotina. Por exemplo, eu falo, I wake up 6 a.m., then I take a shower. Eu acordo às 6 da manhã, então eu tomo banho. Esse então é o then, T-H-E-N, then. E esse so aqui, ele funciona como o then. Né? A gente, para iniciar uma frase aí, na realidade ele poderia ter dito essa frase sem esse so, mas esse so torna essa frase mais natural. Então, why are you upset? So, why are you upset? Então, ele ouviu o Paul dizer que não estava, mas ele não deu a mínima, ele continuou com o argumento dele de que o Paul está sim upset. Então, so, então, tá vendo como que a gente usa o então, mas ele não tem muito significado na frase, ele é mais uma coisa assim coloquial. So, why are you upset? Why? 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 Why are you upset? Why are you so upset? Why nós usamos para fazer a pergunta. Why don't you like coffee? Why don't you like coffee? Because it gives me heartburn. Esse foi o exemplo que eu dei lá na aula do Peaky Blinders. Se você não está sabendo ainda, nossa aula do Peaky Blinders aí já está saindo também. Confere lá no canal. Nós trabalhamos esse why lá. Why? Because. Então, alguém faz uma pergunta, ele usa why. Por quê? Você responde por quê? Because. Ok? Então, so, why are you upset? Why? Nós temos aí alguns níveis de perguntas, né? What? What do you do for a living? I'm a mechanic. O que você faz para viver? What do you do for a living? Então, é uma pergunta sobre o que? How? How do you do this? How do you like your coffee? How do you like your coffee? Como você gosta do seu café? E tem o why. Aí eu vou dizer, eu gosto sem açúcar. Why? Por quê? Why? Ok? Então, so, why are you upset? How are you? Você encontra lá um colega seu, você pergunta, how are you? Ele vai responder, I'm okay, I'm good, I'm great, not so bad. Tem várias formas de responder aí. Então, so, why are you upset? Esse are, ele está indicando que vem uma pergunta, como se fosse, né, no espanhol, o ponto de interrogação de cabeça para baixo, aqui no início. Então, how are you? How are you? I'm great, I'm great. Ele funciona como esse is, né? Lá, creio que da primeira aula aí do Kung Fu Panda, né? Da série do Kung Fu Panda, is that what this is? Ele está lá comendo, né? Peaches. Aí o Hugo chega e fala que aquilo é uma árvore sagrada e ele, is that what this is? Então, is
do, are, todos funcionam indicando que vem uma pergunta. Do you like pizza? Yes. Are you okay? Yes. This is my car. Afirmando this is. Está vendo que o is está depois do this. Se eu quero transformar numa pergunta, o que eu faço? Eu simplesmente mudo aqui de lugar e coloco is this my car? Então, se eu digo this is my car, eu estou afirmando. Se eu digo is this my car, eu estou perguntando. Aqui funciona da mesma forma. So, why are you upset? Ele está perguntando. Então, esse are, na posição que ele está ali, indica pergunta. Tá ok, pessoal? You, né? Nós já usamos o Donald Trump, né, com aquele gesto dele apontando. E hoje nós temos aqui o Rick Grimes, para mostrar aí, já que aqui no dia nós vamos ter também The Walking Dead, aula de inglês aí com a série The Walking Dead. So, why are you upset? O que é upset? Upset. Upset. Quem está assistindo aí os vídeos desde o início já sabe o que é upset. So, why are you upset? Então vamos, como de costume, voltar aqui para a gente revisar antes de mudar para a próxima frase, né? So, então, so, why are you upset? I probably suck more today than anyone in the history of Kung Fu. Não é assim que ele fala lá? Então, nós temos aqui 3 palavras, elas indicam aí a questão de certeza. Definitely, 100%, 100%. Probably, que é a nossa palavra lá, de 70% a 80%, 70% to 80%. Maybe, 50%. Então, o Paul está dizendo I, probably, ele tem quase certeza, né? Isso aqui, né, toda vez que termina assim, definitely, probably, tem aquele sentido nosso aqui no caso, probably, provavelmente, definitely, definitivamente, vai sempre ter esse sucked. Por exemplo, isso é uma questão emocional, você está andando, aí get a flat tire, furou lá o pneu, aí você fala, man, it sucks, ou this sucks. Então você está chateado, é uma coisa que te chateia. Quando tem alguma coisa que te chateia, você fala it sucks. Well, this sucks. Mais um exemplo aqui, flat tires suck. Flat tires suck. Então nós usamos o suck para falar de algo ou alguém que é muito chato, alguma coisa ruim ou chata. O vacuum, como é que fala vacuum? Aspirador de pó, ele aspira, ele sucks, não no caso aqui de ser chato ou ruim, mas ele suga. Mas aqui, como nesse contexto aqui ele está falando de uma coisa chata. Na tradução em português eles traduziram como pagar mico. I probably sucked. I probably sucked more today. Ou seja, provavelmente eu paguei mais mico hoje, enfim, ele vai dizer isso lá na tradução do filme em português, na dublagem. Você também pode dizer isso quando você tem aquele amigo chato que fala a mesma coisa 50 mil vezes para você. Toda vez que ele te vê, ele vem com aquela mesma ladainha, com aquele papo chato. Você pode olhar para ele e dizer, man, you suck. You suck. Man, you suck. You suck. Entendeu? Dizendo para ele, cara, tu é muito chato, velho. Man, you suck. Então, you suck. More. More, nós temos more frutas nessa cesta, nessa bandeja do que nessa daqui. More, less. More, less. Então é por isso que quando alguém pergunta, como é que tu tá? Você quer dizer que você tá mais ou menos? Você fala more or less. He said he'll fight with us? More or less. More or less. Mais ou menos. Então aqui, continuando aqui para melhorar o nosso exemplo. This apple tree, lembra lá, quem está assistindo desde o começo sabe que quando a gente vai falar de uma fruta e a gente quer dizer a árvore dela, lá ele chamou a árvore de quê? Peach tree. Se eu estou falando de banana, banana tree, bananeira, banana tree.
acho que é macieira, se eu não me engano, né? Pé de maçã. Apple tree. Viu como que é mais simples o inglês? This apple tree has more apples, ou seja, much more, tem muito mais apples than the other one. Então, se eu quero comparar essa daqui com aquela lá, eu vou dizer this apple tree, a mesma coisa, has less, ou seja, tem menos apples than the other one. O than, esse than a gente usa para comparação em termos de contraste. Quando a gente quer usar para comparar e dizer que é parecido, a gente usa like ou as. Today. Today, eu creio que todo mundo sabe, né? Mas Tuesday, yesterday, Monday, tomorrow, Wednesday. Então, hoje, today, hoje. I probably slept more today than. Nós já vimos ali, né? O than usado para comparar em termos de ser diferente. Mas nós temos aqui, né, a famosa história aí da Bíblia, Goliath, um gigante, and David. Goliath was big. David, smaller. Então, Goliath was bigger than David. Goliath is bigger than. Estou comparando. Ele é maior que ou do que Davi. Esse than seria do que ou que Davi. Maior que, maior do que Davi. Então, o que ele diz? I probably slept more day than. E preste atenção nessa pronúncia, ele fala more today. Ele não fala more today. Probably slept more day. Ou seja, ele junta aqui essas duas palavras. Than, comparando, né, para mostrar a diferença. Anyone. Então, everyone, todo mundo. Você chega, everyone está em casa. Aí você chega, não tem no one em casa. Aí você pergunta, anyone in there? Como é que ficaria isso aqui? Todo mundo em casa, ninguém em casa, alguém, tem alguém? Is there anyone in there? Anyone in there? Ou seja, tem alguém aí dentro? Tá ok? Então, I probably slept more day than anyone. I probably sucked more today than anyone in. Quem assistiu às aulas de Gênesis, se não assistiu, fica a dica para ir lá no canal e assistir. In, nós usamos em vários contextos, mas aqui para falar de tempo, né, de maneira mais geral. Falar de século, milênio, ano, enfim. In 2019. O que aconteceu em 2019? COVID-19. Coronavirus, COVID-19. Então, in the beginning, God created the heavens and the earth. Gênesis 1:1 em inglês. In the beginning. Então, ele está falando de tempo também, né? In the history of Kung Fu. I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu. In the history of Kung Fu. History, também não preciso trabalhar isso aí, né, que todo mundo vai saber, of Kung Fu. Então vamos só relembrar essa última parte aqui, revisar ela, para a gente finalizar essa aula. So, are you upset? Ele, né, vai lá e assume que realmente está upset e ele vai dizer o motivo. I probably, ele tem quase certeza, de 70% a 80% de certeza que ele sucked, que ele foi, né, como traduziram em português lá na dublagem, ele pagou mico, ou seja, foi uma coisa chata que aconteceu. Probably sucked. Quando um pneu fura, né, tá na estrada e fura um pneu é chato, você tirar as coisas do bagageiro, tirar o pneu, trocar pneu, enfim, sucked. The situation sucks. This situation sucks, man. It sucks. Ou seja, é chato. Como nós vimos, você pode dizer para aquele amigo chato que chega para falar a mesma coisa toda hora, repetindo, reclamando, você, man, stop right there, you suck. Ou seja, man, para aí, tu é muito chato, velho. Então, I probably
sucked. I probably sucked more today than anyone. More, né? Mais, more apples today. Hoje, né? Today is Tuesday. Hoje é terça. Then, nós usamos o then para comparar, mostrando as diferenças. Então aqui, só voltando. Goliath was bigger than David. David was little. Anyone, everyone, no one. Então, then anyone. Everyone, todos. No one, ninguém. Anyone, alguém. Então ele está dizendo que ele sucked more today than anyone. Do que qualquer um seria, né? In the history. In, nós vimos, né, que nós usamos para falar de tempo. Usamos também para falar de local, mas o nosso foco aqui é tempo. In the history, está falando de tempo, né? Na história. In the history. In the beginning, God created the heavens and the earth. Enfim. The history of Kung Fu. Kung Fu, a arte marcial. Os filmes, né, ficaram muito famosos aí com Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, enfim. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir. So why are you upset? I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu.